Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, começando a terceira e última hora, hoje, 8 de janeiro de 2024, uma data emblemática para a história do país. 10:02. Revista Justiça. Debate. 8 de janeiro de 2023, milhares de pessoas se dirigem até a Praça dos Três Poderes e o que acompanhamos foi um cenário de destruição. Palácio do Planalto, Câmara dos Deputados, Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal. Na noite seguinte, os chefes dos três poderes e os governadores de 27 estados se reuniram para condenar os atos de terrorismo em Brasília e reforçar a defesa da democracia. E entre os pronunciamentos, temos o da então presidente do STF, a ministra Rosa Weber, que, muito emocionada, lamentou a destruição, mas garantiu que o judiciário se reergueria e tudo seria reconstituído para, em 1º de fevereiro, o ano judiciário ser aberto. O Supremo Tribunal Federal foi duramente atacado. O nosso prédio histórico foi no seu interior foi praticamente destruído, em especial o nosso plenário. Esta simbologia, né, a mim entristeceu de uma maneira enorme, mas eu quero assegurar a todos que nós vamos reconstruí-lo e que no dia 1º de fevereiro daremos início ao ano judiciário, né, como se impõe a um poder judiciário independente e guardião, no caso do Supremo Tribunal Federal, da nossa Constituição Federal. E assim aconteceu. No dia 1º de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal realiza a sessão solene de abertura do ano judiciário de 2023. Declaro aberta essa sessão solene destinada à abertura do ano judiciário de 2023. 4 meses e meio depois da minha posse como chefe do Poder Judiciário brasileiro, nesta sessão solene, revestida de especial simbolismo de abertura do ano judiciário de 2023, neste mesmo plenário, totalmente reconstituído, após a invasão criminosa do dia 8 de janeiro último, por uma turba insana, movida pelo ódio e pela irracionalidade, reafirmo minha profissão de fé como juíza e a ela acresço, em reforço, o que erigi como norte da atual administração desta casa: a proteção da jurisdição constitucional e da integridade do regime democrático, ou mais simplesmente, a defesa diuturna e intransigente da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Durante o nosso debate, vamos ouvir também outros trechos, como já ouvimos agora nas falas da ministra Rosa, do documentário Democracia Inabalada, que faz um resgate histórico dos atos antidemocráticos e mostra com imagens inéditas como ficou a sede do Supremo Tribunal Federal depois do ataque, também como foi o trabalho de recuperação do prédio e a restauração das obras danificadas. O documentário que você ouvinte pode encontrar também lá no YouTube da Rádio e TV Justiça. O ano se passou e já tivemos condenações de alguns participantes desses atos e as investigações continuam. Mas o que esses atos de 8 de janeiro significaram? O que aprendemos para que eles não se repitam? Como o Estado democrático de direito é protegido? Qual é o papel do STF na proteção da democracia? Por isso estamos com os nossos convidados. Começo apresentando a doutora Manuelita Hermes, ela é secretária de Altos Estudos e Gestão da Informação do STF à época, procuradora federal na AGU, doutora em Direito e professora voluntária da UNB. Professora, bem-vinda, bom dia. Bom dia a todas as pessoas que nos escutam. Eu inicialmente gostaria de agradecer o convite para estar aqui um ano após o Dia da Infâmia, como diz muito bem sempre a ministra Rosa Weber, presidente à época. Confesso que estou realmente emocionada ao chegar aqui no Supremo Tribunal Federal e reerguido para participar desse programa. Uma alegria. Muitíssimo obrigada, querido Sérgio.
Professor Cristiano Paixão, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Obrigado por estar conosco, professor. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Quero saudar seus ouvintes, saudar aqui meus companheiros dessa bancada, professora Manuelita Hermes, professor Vitor, e é um prazer estar com todos aqui, celebrando um ano de democracia, Sérgio. Nós tivemos uma situação de abalo da democracia um ano atrás. Essa casa, o Supremo Tribunal Federal, foi um dos principais alvos dessas insurreições, e o momento é de refletir, mas de também celebrar a persistência da democracia um ano após os ataques do 8 de janeiro de 2023. E também está conosco o Dr. Victor Mineviro Quitieri, advogado criminalista, doutor em Direito, autor de livros na área jurídica, professor universitário e de pós-graduação. Professor, obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia. Bom dia, querido Sérgio. Bom dia a toda a equipe da Rádio Justiça. Cumprimento a professora Manuelita Hermes, ao professor Cristiano Paixão, fazendo aqui coro às palavras já proferidas. Um dia que causa muitas emoções em todos aqueles que minimamente se importam, se preocupam com a democracia. É uma honra estar aqui. Por falar em emoções, professora Manuelita, como foi para a senhora receber as notícias, onde estava, se quiser falar onde estava, e como foi a recepção das primeiras notícias sobre o que estava acontecendo aqui no STF e também nos outros palácios? Eu sempre gosto de lembrar que nós estávamos naquela primeira semana de um novo momento republicano, um novo momento democrático. Eu me recordo de ter ido à posse do ministro Silvio Almeida, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, à posse do ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União. E após, no sábado, muitas pessoas novas chegavam aqui a Brasília, no dia 7, e eu fui a um almoço, encontrar algumas pessoas queridas que chegavam. Então, era um momento realmente de celebração de novos ares democráticos. Mas, quando acabou esse almoço, no sábado, eu pedi um motorista por aplicativo e ele comentou comigo sobre o restaurante no qual eu estava. E falou, eu nunca vi esse restaurante tão cheio. Eu falei, sim, as pessoas estão felizes, celebrando. E ele comentou, mas ao mesmo tempo, chegam vários ônibus com camisas amarelas. E eu comentei com ele, verdade? Essas pessoas não desistiram? Foi essa a minha pergunta, sábado. Adormeci, acordei no domingo. E aí, como eu comento sempre, como boa baiana radicada em Brasília, para completar o meu nível de felicidade, só faltava completar o meu nível de dendê, que é uma comida afetiva. Então, eu pedi também para entrega em casa, moqueca de camarão, acarajé, enfim, para estar celebrando a vida e com essa lembrança. E o que eu me lembro muito bem é que não deu tempo de chegar a entrega dessa moqueca, a entrega desse acarajé, porque já chegaram inúmeras mensagens no meu WhatsApp. As pessoas falando, o Supremo Tribunal Federal está sendo invadido, o Supremo Tribunal... E aquilo foi me deixando simplesmente sem saber o que fazer. Nós não nascemos, eu comento, nós não nascemos com um manual de como lidar com o golpe. E naquele momento, todo o temor que eu lembro que existia aqui em Brasília em relação à posse do dia 1º de janeiro retornou, porque parecia que tinha sido já tudo controlado, e aquilo veio e eu não sabia onde iria terminar. Então, essa foi a minha sensação de o que fazer, para onde ir, como lidar, porque aquele era o momento inicial e eu não sabia o resultado. Hoje já sabemos, olhando para trás, mas eu não sabia a gravidade do que poderia advir após aquelas cenas iniciais. Professor Cristiano Paixão, e para o senhor, como foi receber as notícias aqui? Eu estava em Brasília, a UNB estava ainda em aula por conta da reposição do calendário ainda, pelos efeitos da pandemia. É uma situação similar, a professora Manuelita, havia muitos colegas sendo empossados, o que é muito comum em Brasília na mudança de governo, a transferências de cargos, a ocupação de novos espaços. O que eu me recordo é que, quando começam a vir as notícias, nós temos um grupo de pesquisa na Faculdade de Direito do UNB, o Percursos Narrativos e Fragmentos, que é um grupo que se concentra em história constitucional brasileira, especialmente história constitucional contemporânea. E começam a vir manifestações dos alunos, precisamos fazer alguma coisa. Há alunos de várias procedências, alguns estão fora do Brasil, outros estão em Brasília, outros estão em outras cidades. E um deles fala assim, nós temos que fazer um ato. E, de fato, dessa troca de mensagens do grupo de pesquisa, começou a mobilização na Faculdade de Direito da UNB.
E no dia seguinte, no dia 9 de janeiro, no início da tarde, na Faculdade de Direito da UNB, no nosso auditório Esperança Garcia, que estava lotado de alunos, professores, com a presença da reitora da UNB, nós fizemos um ato de defesa do Estado Democrático de Direito. Ali compreendemos que a situação era uma situação de afirmação da democracia. Fizemos uma convocação, fizemos uma nota e, para nossa grata surpresa, as pessoas estavam muito assustadas com o que estava acontecendo em Brasília. Não se sabia exatamente, naquela mesma manhã estavam sendo feitas detenções em frente a um quartel-general do Exército, mas isso não impediu que uma boa parte da comunidade acadêmica se deslocasse e que muitos pronunciamentos tenham sido feitos no sentido da defesa da democracia, da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Doutor Victor Menevino, como foi para o senhor também receber as primeiras notícias e o sentimento que houve também na época? Bom, no dia 8 de janeiro do ano passado, estávamos em caráter de plantão no escritório, né? A advocacia criminal ela não para, né? Ela tem um ritmo diminuído no recesso, mas ela de fato não para. E havia finalizado algumas reuniões estratégicas com o meu sócio. Tinha acabado de desligar o computador, comecei a verificar um número, né, incomum de mensagem no WhatsApp, chamou minha atenção e comecei a ler mensagens no privado, mensagens em grupos, estava acompanhando as posses, né, que estavam ocorrendo e, ao mesmo tempo que comecei a me preocupar institucionalmente com o que estava ocorrendo, junto a alguns colegas, né, do Centro Universitário de Brasília, igualmente, assim como o professor Cristiano mencionou, né, o que ocorreu em relação à UNB, foi algo que comoveu muito a instituição e prontamente fizemos, né, manifestações no sentido de repudiar esse tipo de atitude. Então foi um domingo que era para ser de descanso, né, após essa reunião, né, pontual, acabou sendo assim uma verdadeira loucura, né? Uma série de informações chegando e informações desencontradas, pessoas sendo presas, assim um sentimento de temor, né? Assolou aqui a capital federal nesse dia. Doutora Manuelita, e como foi para a senhora, que na época ainda ocupava um cargo de secretária de Altos Estudos e Gestão da Informação do STF? Como foi esse trabalho no pós-8 de janeiro? O trabalho começou no próprio dia 8 de janeiro. Não sei se todos se recordam da imagem de um infame com a Constituição na mão, segurando a Constituição. Então, a primeira demanda que nós recebemos na Secretaria de Altos Estudos foi informar se aquela Constituição seria original ou não. Por quê? Porque assim que a ministra Rosa Weber tomou posse como presidente, houve o aniversário dos 34 anos da Constituição Federal e houve uma solenidade, uma obliteração de selo no Salão Branco, e a Constituição original esteve presente, sendo realmente celebrada. E diante de tudo aquilo que acontecia, houve a dúvida em toda a equipe: trocamos ou não trocamos a Constituição? Porque ali permanece sempre a réplica em dias ordinários, cotidianos, e a original fica muito bem guardada. Mas essa dúvida surgiu, então tivemos que ter todo um esforço da equipe para fazer essa recuperação da memória em relação à troca da Constituição, e sim, confirmamos que aquela Constituição não era original. Então, o trabalho iniciou aí no domingo, e na segunda-feira já tivemos uma parte da equipe acompanhando a Polícia Federal. O ambiente estava totalmente isolado para a perícia da Polícia Federal, e na terça-feira, então, eu pude acompanhar, assim que liberou, acompanhar a primeira vistoria, por assim dizer, no local. E aquilo me chocou. Dava para sentir o ódio que foi destinado ao Supremo Tribunal Federal entrar ali no plenário, que é o coração, eu considero o coração dessa corte. É o plenário completamente revolvido, as poltronas revolvidas, encharcadas. Foi muito impactante, mas ao mesmo tempo que tínhamos que lidar com a dor, a minha dor, a dor da equipe, tínhamos que agir. Precisávamos agir com celeridade, precisávamos agir com qualidade para fazer as entregas, para fazer as identificações e dia 1º ter a abertura do ano judiciário, e assim fizemos. Professor Cristiano Paixão, como até dito pela doutora Manuelita, foi visto um movimento estranho, ônibus chegando, mas o que podemos dizer desse 8 de janeiro?
O que houve ali? Houve uma certa leniência? Tivemos alguma influência, por exemplo, do que houve lá no Capitólio dos Estados Unidos? Olha, excelente pergunta. Existe todo um contexto histórico que começa a se formar a partir daquela crise dos ativos de 2008. Aquela é uma crise econômica que atinge a crise do subprime nos Estados Unidos, atinge mercados no mundo inteiro e gera uma série de manifestações espontâneas de descontentamento com a política em muitos países do mundo. Na Espanha, nos próprios Estados Unidos, em vários lugares. E nós temos alguns momentos em que essa insurreição se transforma em algo que pode se assemelhar a um golpe de Estado. Nós tivemos 3 casos prévios em relação do Brasil. Nós tivemos o caso da Ucrânia em 2014, chamada Euromaidan. Nós tivemos o caso da Bolívia em 2019 e nós tivemos o caso do Capitólio em 2020 todas aquelas foi 2022, né? Todas aquelas manifestações do 6 de janeiro. O que une tudo isso? Um certo espontaneísmo, uma certa mobilização com muito uso de redes sociais, uma digitalização, digamos, da interação. Mas aí, de um lugar para o outro, vai mudando o aspecto relacionado ao papel dos militares. E aí entra uma particularidade brasileira, que é a série de pedidos de intervenção militar, que é a constante convocação por setores radicalizados de uma suposta intervenção do Exército que não tem previsão constitucional. E também a própria colaboração do Exército deixando que acampamentos de extremistas estivessem nos seus estacionamentos diante das suas instalações militares. Então nós temos aqui um aprofundamento que a gente pode discutir melhor durante o debate sobre esse papel dos militares nesse tipo de insurreição. Não foi apenas uma desordem, não foi apenas, digamos, um alvoroço. Houve um grau que ainda precisa ser, digamos, matizado de participação militar. E aí nós temos que saber quem participou, quem incentivou, quem foi leniente e quem foi ativamente protagonista nesse processo. Isso é um desafio que se coloca para o Brasil se ele quiser ter mais democracia no futuro. Professor Victor Melivino, já tivemos 30 réus julgados e condenados e o direito penal onde entra nessa questão sobre essa tentativa, podemos dizer uma tentativa de golpe? Há uma criminalização para isso? Bom, o direito penal ele não só entra, como ele tutela, né, muitas das respostas que o Estado brasileiro, através do Poder Judiciário, começou a dar né, para as pessoas envolvidas e para a sociedade. Eu destaco aqui, e é importantíssimo esclarecer, porque estamos, ao mesmo tempo, na era da internet, da facilitação de acesso à informação, mas também da facilitação ao acesso da desinformação. E eu já, assim, chega a um ponto que chega a bater um cansaço a respeito das desinformações relacionadas a esses casos do Rio de Janeiro, como, por exemplo, olha, jamais foram apurados, por exemplo, financiadores. Mentira. Acho que esse bate-papo aqui é importante para a gente esclarecer a sociedade, claro, na medida, né, daquilo que das informações publicizadas, mas o Supremo Tribunal Federal ele tem feito um trabalho a partir, eu destacaria, de 4 inquéritos, né, principais, o 4920, 4921, 4922 e o 4923, e que cada um desses inquéritos visa averiguar, analisar, apurar um determinado grupo, um determinado escopo dentro dessa estrutura complexa que resultou no 8 de janeiro. Né? O professor Cristiano mencionou que o comportamento que foi sendo perceptível nos acampamentos militares por todo o país não foi um ato de um dia, né? Não foi um episódio, uma explosão ali de um dia, não, foi algo concatenado, algo organizado. Então, por exemplo, o 4920 vai falar sobre os financiadores, né? Vai apurar quem financiou, quem não financiou. 4921, quem foram chamados autores intelectuais das ações delitivas, quem foram os partícipes dessas ações delitivas, o 4922, quem executou materialmente as condutas, e aí o 4923, as autoridades eventualmente envolvidas nessa complexa gama de fatos. Dentro do direito penal, o que está sendo apurado, verificado, né, e a conclusão do Poder Judiciário, basicamente, condenar ou absolver pessoas ali que estão sendo envolvidas.
E aqui é importantíssimo deixar claro, não é porque alguém foi considerado réu em uma ação, ainda que neste momento histórico, que ela necessariamente vai ser condenada. Não, tem que haver provas nesse sentido para fins de estabelecer uma condenação. Então eu destaco o próprio Código Penal, 359L, o 359M, abolição violenta, né, do Estado, golpe de Estado, perseguição, crime de dano, incitação ao crime. Temos também a própria lei de terrorismo que foi, né, discutida e tem sido discutida. Então sim, Sérgio, o direito penal ele tem participado e muito dessa atividade judicante, e eu espero, né, que ao final desses julgamentos a sociedade como um todo aprenda e evolua, né, com esse momento que infelizmente doloroso, mas que talvez seja necessário para que as coisas, né, para que a comunidade brasileira possa debater e jamais entrar nas vias de fato, na depredação, para prevalecer sua posição política. Eu ainda faço uma outra pergunta para o senhor, doutor, professor Victor. Intervenção militar, que era muito defendida, não existe nenhuma previsão constitucional e também não há nenhuma coibição, uma punição penal para quem faz esse tipo de pedido? Bom, o que existia na época, né, assim, anterior ao golpe, seria uma corrente doutrinária que defenderia a possibilidade de uma interpretação sistêmica da Constituição Federal que possibilitaria os militares intervirem em caso de não enquadramento dos poderes constituídos, o que não encontra respaldo na Constituição Federal, que não encontra respaldo algum, seja na literalidade, seja no caráter teleológico, seja nos métodos interpretativos, hermenêutico, concretizador, o que quiser, não encontra respaldo. E a partir do momento que você busca de maneira indevida, e a gente tem que separar, né, duas coisas. Uma coisa é o indivíduo com conhecimento jurídico incitando esse tipo de conduta, incitando uma conduta que seria criminosa, daquele indivíduo que é levado com a massa de informações ou desinformações, muitas vezes sem conhecimento técnico suficiente para discernir se a Constituição realmente fala isso ou não. Se a Constituição realmente autorizaria os militares a intervirem, né, no Estado Democrático de Direito por eventual inobservância dos poderes ali constituídos. A Constituição, ela estabelece mecanismos próprios de intervenção da União nos estados, né, na intervenção nos municípios, temos estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal propriamente dito, e os respectivos procedimentos. Não há como você incitar a participação de militares à torta e à direita, como se fosse algo obrigatório e automático. Algo a acrescentar, professor Cristiano? Sim, acrescentaria, estou inteiramente de acordo com essa avaliação. E a gente tem que entender as razões históricas por que as pessoas pedem isso. As pessoas pedem isso porque tem uma concepção equivocada de que militares são atores no processo político. Coisa que eles não são em nenhum lugar do mundo em nações democráticas. Isso, inclusive, é algo que a gente podia aprender na experiência do Capitólio. Na experiência do Capitólio, nos Estados Unidos, um general, que era o comandante-em-chefe do Exército, foi chamado e não quis participar daquilo. Por quê? Porque o poder militar, numa democracia, está subordinado ao poder civil. Evidentemente, as Forças Armadas têm uma história, elas têm uma inserção no território brasileiro, no imaginário brasileiro, e estão previstas na nossa Constituição. Mas elas não têm participação política. Elas são parte do mecanismo de defesa do país. E nós temos, na nossa história brasileira, inclusive republicana, uma série de intervenções militares inconstitucionais, sendo a última delas ocorrida em 1964, que foi a deposição de um presidente da República legitimamente eleito. E jogou o Brasil num atraso institucional e numa onda de repressão que durou 21 anos, e do qual o Brasil saiu fortalecido, se redemocratizando e construindo uma Constituição comprometida com os direitos fundamentais. Então, existem razões históricas para isso, isso que o professor Victor falou é crucial. Há pessoas com formação jurídica que têm obrigação de saber que isso não é algo que possa ser defendido, digamos, publicamente e defendido com argumentos sérios. Uma leitura da Constituição, seja uma leitura mais estrita, seja uma leitura mais expansiva, vai sempre conduzir à ideia de que o poder civil é o poder que predomina numa democracia. Professora Manuelita, como foi a repercussão também desses atos antidemocráticos lá fora, né? A senhora, com experiência no exterior, como é que foi também? Foi incrível. O Brasil desperta uma curiosidade
acadêmica muito grande. Por quê? Então, nós que estamos sempre viajando, temos formações acadêmicas no exterior, percebemos isso. E, às vezes, há uma dificuldade de acessar informação sobre o Brasil por conta do idioma português. Então, isso é o que eu percebo muito com a minha vivência. Então, muitas pessoas estudam inglês, estudam espanhol, mas o português não. E o Brasil é um país continental, nós temos uma federação, temos tantas legislações. Então, há essa dificuldade que, às vezes, até desperta mais curiosidade. Então, quando eu fiz o mestrado, entre 2015 e 2017, aí depois veio o impeachment, eu já percebi assim, essa curiosidade, inclusive política, compreender o processo político em relação ao impeachment. Depois tivemos as eleições e aí aquele período com o ex-presidente também que despertou muita curiosidade, e a pandemia. Então já vinha um processo em que o Brasil estava sob os olhares acadêmicos, predominantemente por conta do aspecto político, eu quero dizer, o político que respinga no jurídico. E, enfim, vieram as eleições que também despertaram, houve um acompanhamento incrível, e quando parecia que ia ter uma calmaria aí nos ânimos, surgiu esse episódio do 8 de janeiro. Então, assim, ao mesmo tempo, como eu comentei, que o meu WhatsApp, eu recebi inúmeras mensagens, seja em relação a colegas de trabalho, colegas da AGU, eu também recebi de colegas do exterior, com a preocupação, tanto por saberem que eu trabalhava no Supremo, em relação à minha segurança, quanto ao futuro e o que estaria por vir aqui. E isso foi um fenômeno que não acabou, eu percebo. Continuamos. Assim, entre um mês e meio, sempre assim, de periodicidade, eu sempre recebo mensagens e questionamentos em relação ao Brasil, em relação à estabilidade, em relação a algumas decisões. Então, assim, é muito... E eu incentivo vivamente o estudo do direito comparado e a nossa abertura, exportar o Brasil, né? Porque o Brasil é um país importador. A gente está falando aqui de história constitucional, vamos bebendo a cada Constituição de experiências, às vezes importando de forma acéfala, sem saber se esse corpo que recebe esse órgão vai aceitar ou não. Mas precisamos produzir mais sobre o Brasil, escrever mais sobre o Brasil, inclusive em outros idiomas, incentivar o português, porque o que acontece aqui tem muita importância jurídico-política. E para o seu professor Cristiano, como foi também a repercussão internacional? Como disse a professora Manuelita, há um interesse enorme pelo Brasil. Isso a gente percebe tanto nos países europeus quanto no continente americano. Há toda uma curiosidade por conta da história do Brasil ao longo do século XX, século XXI, que é uma história que muitos acompanharam, né? A onda de golpes militares na América do Sul, na segunda metade do século XX, os processos de democratização, uma certa afirmação aí da América do Sul no concerto das nações. O que eu gostaria de frisar e que eu acho que é um ponto decisivo é que nós temos que falar um pouco também, e isso é algo que chama muita atenção das pessoas que nos perguntam, é sobre o processo eleitoral. Muito do caldo de cultura, se a gente pode chamar assim, muito daquela movimentação que levou ao 8 de janeiro tem a ver com o questionamento do processo eleitoral, que é algo particularmente grave no caso brasileiro, que sempre teve eleições conduzidas de forma rígida e de forma transparente. E se nós nos lembrarmos, somos aqui de Brasília, no dia 12 de dezembro de 2022, já houve uma série de conturbações em Brasília, ônibus sendo incendiados, situações de depredação de patrimônio, sem nenhum tipo de atuação policial. Um silêncio bastante curioso nesse sentido. E radicais atuando livremente a metros, a quilômetros dos palácios de Brasília. Então, nós tivemos aí todo um questionamento, inclusive envolvimento de forças militares, de forças empresariais, de setores da classe política, que começam a questionar o processo eleitoral. E isso é algo que nós vemos. Eu vi uma pesquisa recente, numa matéria da BBC, que me deixou muito preocupado, falando do caso dos Estados Unidos da América. Mais de 1/3 da população adulta dos Estados Unidos considera que a eleição de Joe Biden foi uma eleição fraudada. Então, aquilo que o professor Vitor falava, essa disseminação das fake news, a desinformação circulando, procurando pessoas que já estão propícias a aceitar esse tipo de versão, que se transforma em fato
na percepção dessas pessoas. E isso radicaliza ânimos, isso cria teorias da conspiração, isso mobiliza espíritos. E isso é algo que precisa ser muito bem compreendido no caso brasileiro. Não dá para ver o 8 de janeiro só como um dia da fúria. 8 de janeiro é a culminação de uma série de incidentes que envolve o questionamento das eleições, da democracia e da política no Brasil. Professor Victor, algo a acrescentar? Bom, pouquíssimo a acrescentar, estou de acordo com o que os professores mencionaram. Meses atrás, salvo engano, em novembro, em dezembro, eu participei de um evento online com professores da Ucrânia e apresentei algumas percepções que tinha sobre justamente o 8 de janeiro, né, dentro dessa toada da preocupação do mundo em relação ao 8 de janeiro, porque é o que me parece ganhou, se a gente fosse comparar, né, o que aconteceu nos Estados Unidos com o que aconteceu no Brasil. Os contornos brasileiros foram mais latentes, né, assim, a possibilidade de dano e a efetivação de danos, né, seja na perspectiva de representatividade em relação a todos os poderes, como em relação a danos concretos, né, a violação ali do patrimônio público histórico. Dentro dessa perspectiva da sociedade digital, para que o nosso amigo ouvinte compreenda, existem uma série de mecanismos que infelizmente são usados muitas vezes, né, praticamente todas as vezes, para o mal, né, que seria, por exemplo, você conseguir manipular pessoas indecisas, você conseguir manipular pessoas que estejam em dúvida, e aí você começa a alimentar essas pessoas em dúvida para ganhar eleições, para ganhar narrativas, né, dentro de uma perspectiva até do processo penal, né? O processo penal é uma criação de narrativas. A acusação cria uma narrativa, a defesa cria outra narrativa e o juiz verifica qual narrativa lhe convenceu, né? Até, às vezes, aqui no Brasil, por exemplo, podendo se convencer de uma terceira narrativa. Então, dentro dessa perspectiva, o 8 de janeiro, ele, infelizmente, é colocado como um exemplo, assim, como a desinformação pode gerar repercussões catastróficas. Precisamos criminalizá-la, a desinformação? Olha, eu acredito que seja importante. O grande desafio é como equilibrar essa punição justamente ao Estado Democrático de Direito. Porque uma coisa é a punição da desinformação. A gente não pode jamais confundir isso com liberdade de expressão. Então, são vetores que têm que ser cuidadosamente verificados, na minha opinião. Inclusive, eu penso que temos que punir a questão das fake news, tudo. Até temos, sim. Mas o debate legislativo não pode ser a toque de caixa, porque isso vai gerar repercussões antes nunca vistas, em termos de número de processos, de injustiças, e a gente fez uma escolha democrática, e a gente tem que lembrar dessa escolha democrática, seja pelo indúbio pro réu, entre outros princípios, que na dúvida a gente absolve. Então me preocupa, né, essa questão, assim, especificamente da criminalização imediata, né, das fake news, a velocidade. Acho que tem que ser um debate mais amadurecido. Espero que 2024, né, e anos seguintes isso ocorra. Para você que está nos acompanhando pela Rádio Justiça, estamos debatendo aqui um ano os atos antidemocráticos de 8 de janeiro e você pode nos acompanhar também com imagens do estúdio pelo YouTube da Rádio Justiça. Estou aqui com o professor Victor Mineviro Quintieri, professor Cristiano Paixão e também a professora Manuelita Hermes. Doutora Manuelita, como foi também para a sala de aula trazer esse tema? Quais as perguntas mais recorrentes que os alunos fizeram? Mas antes disso, eu gostaria de ouvir uma sonora da ministra Rosa Weber falando sobre o que ela chamou do Dia da Infâmia. Mas vamos lá então, professora. Conta pra gente como foi os alunos falando o que aconteceu no Supremo. Conta pra gente. Pois então, o 8 de janeiro abalou também as minhas aulas, né? Eu até comentava isso com os alunos. Por quê? Eu dou aula na UNB como professora voluntária e na pós-graduação do IDP. Na pós-graduação do IDP, durante os finais de semana, sexta e sábado, tudo bem. Mas na UNB, à época, eu estava dando aula à noite de uma disciplina chamada Projeto de Monografia. E foi instaurado aqui no Supremo Tribunal Federal o Gabinete da Reconstrução, logo após o dia 8 de janeiro, e nós tínhamos reuniões diárias às 19 horas. Então, todas as secretarias se reuniam, nós alinhávamos tudo que tinha acontecido e já deixávamos preparado para o dia seguinte, para termos, enfim, essa entrega do dia 1º de fevereiro. E, por conta disso, eu precisei me ausentar das aulas dias de terça-feira e migrei
para o online, né? A gente tem hoje essa facilidade, mas em razão de um fato superveniente, precisei adequar. E isso acabou despertando mais ainda a curiosidade dos alunos. Eu não tive, pelo menos ninguém teve, a chance de se expressar de modo favorável na UNB. Então, assim, eu sempre gosto de ter uma aula dialogada, discutir. Então, os alunos sempre reprovando os atos, perguntando sobre punições, questionando sobre patrimônio histórico. Então, eu vi um despertar de curiosidade para o que existe aqui no Supremo. Acho que muita gente não tinha conhecimento sobre todo esse acervo do patrimônio histórico. Então, isso despertou também. E debate sobre democracia. Então, por mais que, neste caso, da graduação fosse projeto de monografia, a gente começou também a debater democracia. E no IDP, já em pós-graduação, então sempre dialoguei com colegas, então a gente teve debates mais ricos também sobre essas ameaças democráticas. Como eu falei, desde a pandemia, nós já vínhamos aí com esse temor, com a pandemia, com esse histórico latino-americano de hiperpresidencialismo, com essas possibilidades de decretos, de limitação de direitos e liberdades individuais, como dosar. Tivemos acampamentos aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal. Me recordo muito bem que durante a pandemia eu chegava na esplanada, já estava fechada, tinha que mostrar o crachá até chegar aqui. Então já tínhamos esse formato de acampamento, esse formato de insurgência, de não aceitação de certas decisões, e já havia esse temor. Então, democracia já era um tema, né? A permanência, a maturidade democrática. Nós passamos por um teste democrático durante a pandemia e agora o teste que eu considero de maturidade democrática durante o 8 de janeiro. Então, foi sempre alvo de debate, a democracia. Agora sim, vamos ouvir a fala da ministra Rosa Weber sobre o Dia da Infâmia. 8 de janeiro foi o Dia da Infâmia. 9 de janeiro foi o Dia da União. 1º de fevereiro foi o dia do triunfo da democracia constitucional, para o meu coração, para mim. Foi assim que eu o senti. Professor, a união imediata em defesa da democracia foi resposta dos poderes aos atos golpistas ou não, professor Cristiano? Houve uma resposta importante dos poderes constituídos, isso é importante afirmar. A professora Manuelita falava, né, sobre essa situação que o Brasil importa teorias e a curiosidade sobre o Brasil. Muitas vezes algumas vezes, somos muito críticos com a nossa própria história e com os nossos próprios atores políticos. Eu considero que a resposta institucional foi positiva. Os poderes se mobilizaram. E a saída constitucional foi, segundo a maior parte das pessoas que estão acompanhando e refletindo sobre isso, a mais adequada, que havia uma armadilha no ar, Sérgio, colegas, que era a armadilha da garantia da lei e da ordem. Que esse é um dispositivo que veio nos governos Lula e Dilma, especialmente. É muito criticada, o professor Vitor Minervino pode falar melhor sobre isso, é muito criticada na criminologia, na medida que envolve digamos, a designação de uma área em que há uma outra normatividade envolvida, que é a possibilidade de controle direto dos militares sobre determinadas situações. E se de fato, e nós sabemos que houve aconselhamentos que fosse decretada uma garantia da lei e da ordem no dia 8 de janeiro, poderia ter proporções catastróficas, porque isso significaria uma dualidade de comando civil-militar sobre forças militares, num ambiente conflagrado. E a solução, então, da intervenção federal nas forças de segurança do Distrito Federal pareceu a mais adequada, porque ela significou justamente devolver ao Poder Civil o comando das tropas, o comando das diversas forças policiais e militares que atuam no território nacional. Agora, isso desencadeia uma discussão. Quais são as alternativas disponíveis quando acontecer uma situação desse tipo? Que tipo de defesa o Estado Democrático de Direito tem em relação a isso? Nós temos os institutos clássicos do Estado de Defesa, do Estado de Sítio, temos a intervenção federal. Agora temos como usar isso na prática, porque aqui entra um pouco do elemento político envolvido. Há que se ter sensibilidade política para saber, digamos, desembaraçar esses fios. E me parece que, em regra, os poderes civis tiveram uma resposta positiva ao que aconteceu no 8 de janeiro. Professor Victor Minervino, explica para o nosso ouvinte aí a garantia, né? Movimento de lei e ordem, ou outros movimentos, tolerância zero, Estado penal, direito penal máximo, enfim.
Basicamente, Sérgio, e aí, né, agradecendo ao professor Cristiano pelo passe, né? Estamos aqui batendo uma bola, né? Jogando um futebol aqui, e gostei desse tópico, porque de maneira muito resumida, né? Até porque o nosso escopo é falar sobre o Rio de Janeiro. Mas esse movimento, Lei e Ordem, para que o amigo ouvinte entenda, ele surge na criminologia a partir de estudos ali, principalmente nos Estados Unidos da América, em que, basicamente, o Estado ele tem uma pergunta. Estou diante de crimes, de aumento de criminalidade? E a segunda pergunta, como vou resolver isso? Esse movimento de lei e ordem, ele parte do pressuposto de que, olha, o que vai resolver o nosso problema é o caráter retributivo da pena. Então, penas altas, vamos aumentar a punição daqueles crimes existentes, vamos criar novas figuras típicas. É isso que vai gerar temor o suficiente nas pessoas, e diante desse temor elas não vão mais delinquir. Bom, se esse movimento solucionasse de fato o problema, bastávamos aplicar penas de morte. Pena de morte não soluciona o problema da criminalidade. Digo, né, explico. Países que admitem pena de morte não têm um índice zero em relação a esse crime. Tráfico de entorpecentes, por exemplo, em países como Filipinas, ali, a própria Tailândia, enfim, o tráfico continua. Então, é um tipo de movimentação que não soluciona. A título de curiosidade, no nosso país, como é que funciona? A lei de execuções penais, ela funciona basicamente através de um tripé: prevenção, retribuição e ressocialização. E aqui um viés não só humanitário, humanista, mas também até mesmo capitalista. É muito caro manter pessoas encarceradas. É melhor que elas se ressocializem, é melhor que elas passem a produzir riquezas, paguem tributos e diminuam a conta para todos aqueles que já estão trabalhando. Então, o 8 de janeiro, ele nos, dentro da criminologia, dentro do direito penal, nos faz refletir sobre, afinal, tudo bem, vamos chegar a conclusões em que pessoas deverão ser condenadas, pessoas deverão ser inocentadas. Agora, qual é o efeito prático dessa mensagem ao condenar se aplicarmos uma pena muito alta? Em especial quando temos um sem número de outros crimes, e aí começa a entrar dentro, eu gostei dessa expressão, caldo de cultura, a percepção do dia a dia, né, do ser humano ali, do brasileira, que muitas vezes não tem conhecimento jurídico. Como é que fica aquela percepção do dia a dia, no sentido de, olha, a pessoa estava ali no Rio de Janeiro, pegou 12 anos de prisão. Por que um outro indivíduo, em um outro contexto, em outro crime, praticou lavagem de dinheiro ou cometeu um crime contra a administração pública, desviou dinheiro da saúde, por que essa pessoa está com menos pena? É isso que vai chegar na população. É isso que vai ser quantificado pela população. Então, o 8 de janeiro e a forma como a dosimetria se dá, tanto é que foi objeto de vários debates entre os ministros, né? A dosimetria faz parte do jogo democrático, faz parte do debate. É um ponto aqui que eu chamaria a atenção, né? Temos, então, tentativa de golpe, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, dano ao patrimônio tombado. Tudo isso se inclui dentro da lei que protege o Estado Democrático de Direito, doutor Victor? Bom, temos dispositivos que estão no Código Penal, o 359-M, né, que é o golpe de Estado, a própria associação criminosa, todos eles estão no Código Penal. Temos alguns debates relacionados à lei de terrorismo, que é a lei 3.260, tá? Então, veja que, e aí pode me perguntar, mas como é que funciona isso na prática? É possível a pessoa responder por crimes, então, de legislações diversas? Sim, perfeitamente possível, seja em concurso material de crimes, 2 condutas gerando 2 resultados lesivos a bens jurídicos diversos, ou um concurso formal, por exemplo, uma só conduta gerando essa violação a bens jurídicos diversos. Então nós temos, fora a organização criminosa, né, que vira e mexe apareceu ao longo de 2023 nesses julgamentos. Então, só para que o nosso amigo ouvinte tenha uma noção do mapa, vamos chamar assim, de leis aplicáveis aqui, que já estão sendo, na verdade, aplicadas, né? A gente teve pessoas condenadas já em 2023, ao final de 2023, salvo engano. Professora Manuelita, vamos falar também sobre esta união para a recomposição da democracia, o quanto ela foi importante. Eu gostaria só de acrescentar um detalhezinho em relação ao GLO, que ontem foi ao ar um novo documentário.
E a armadilha que foi comentada aqui pelo professor Cristiano Chaves foi... professor Cristiano Paixão. Cristiano Chaves é um dileto professor que nos deixou... Civilista baiano que nos deixou ano passado. Então, essa armadilha ficou muito crassa, muito evidente. Vou explicar para o nosso ouvinte por que armadilha, para ele entender o risco que nós podemos ter passado. Isso. Então, esse cardápio, digamos, que a Constituição nos oferece para lidar com essas situações de risco e de exceção foi apresentado, esse cardápio, pelo ministro da Justiça, o ministro Flávio Dino, foi apresentado o cardápio ao presidente da República para a escolha. E, ao mesmo tempo, alguns membros do Exército, enfim, alguns militares estavam soprando ali a necessidade da garantia da lei da ordem para lidar com a situação. E ontem, no documentário, o presidente Lula declara que foi a primeira-dama, Janja, que teve o estalo, porque isso, eu fico imaginando um momento de tensão, tudo acontecendo e tomar as decisões. Então, essa avaliação, o professor Cristiano Paixão comentou, foi exatamente corretíssima. E ali, acho que foi um momento crucial para que tudo corresse bem. Então, a primeira-dama Janja disse não, GLO não, vamos dar tudo na mão deles, na mão dos militares, uma parte dos militares que queria, digamos, ter esse poder, e aí não sabemos o desfecho que seria. E aí optou-se, olhando esse cardápio, pela intervenção, e tivemos essa repercussão que nós já sabemos. Então, ali é isso, um momento de tensão. Ninguém nasce, nós, civis, cidadãs, não nascemos com o manual, como eu falei. Ali, quando eu tive a notícia, eu trabalhando no Supremo, não sabia se viria para cá ou não, entrei em contato com o secretário-geral, à época, Estevam, ele não fique aí. Ele me falou, nós não sabemos se plantaram alguma coisa aqui. Então, eu não sabia se teria uma bomba. Então, olhem só a dimensão do que poderia ser o estrago. Mas eu, como servidora pública, tive esse intento de vir, me retive em casa. O presidente também não nasce com o manual. Então, as coisas estão acontecendo, teoricamente, a equipe dele, com sugestões, e a decisão precisou ser tomada. Então, essa armadilha, que seria a GLO, poderia resultar em um golpe na efetivação da tentativa. Foi uma tentativa e poderia resultar no golpe efetivado. Essa é a questão. E a ministra Rosa, nós escutamos aqui, ela falou do dia 9. E essa cena, para mim, é uma cena muito forte, dessa caminhada do Palácio do Planalto, rumo ao Supremo, com governadores. Eu lembro que eu estava aqui, trabalhando na minha sala, e, mais uma vez, o WhatsApp pipocou. Que linda essa cena! Uma amiga comentou, você está aí? Eu falei, onde? Eu estou na frente do meu computador. Ela falou, tá tendo uma caminhada do Planalto para o Supremo Tribunal Federal. E aí eu acessei a internet e assisti. Então, aquela simbologia da união. Então, nós vínhamos de um momento de muita fragmentação no país, de desunião. E esse abalo, porque foi uma tentativa de abalo, a democracia resultou inabalada, mas isso proporcionou um abraço institucional que nós precisávamos. É uma avaliação. Nós precisávamos desse abraço entre as instituições, entre os poderes, para seguirmos adiante. Então, essa união foi crucial. Professor Cristiano Paixão, vamos falar sobre lições que tiramos deste evento, mas antes, vamos ouvir a fala da ministra Rosa Weber sobre esse mesmo ponto. A lição que se tira do 8 de janeiro é que nós temos que cuidar da nossa democracia. Nós temos que cultivá-la, nós temos que entender que Estado democrático de direito, é o Carnotilho que diz, não é ponto de chegada, na verdade, é um ponto de partida. A democracia, ela se constrói no dia a dia e nós que amamos a democracia temos de cultivá-la. Parece-me que esta, sim, é a lição que fica. Professor Cristiano. É necessário aprender com a história. Não é fácil aprender com a história, porque a história nunca está disponível de forma total para todos nós. Cada um visita o passado com o seu olhar. Isso é natural. A história, ela não é livre de interpretações. Então, é natural que atores políticos diferentes façam recursos diferentes à história. Mas algumas coisas nós podemos extrair da história brasileira. Por exemplo, nós tivemos uma ditadura que durou 21 anos. Ninguém foi punido criminalmente pelos crimes contra a humanidade cometidos durante aquele regime.
provas assim abundantes de tortura, desaparecimento, execução forçada. Crimes que são classificados no ius cogens do direito internacional como crimes contra a humanidade. E nós tivemos uma dificuldade institucional de suplantar essa barreira de responsabilização dos autores desses crimes. Nós não podemos entrar nessa mesma solução equivocada no pós-8 de janeiro. 2? Não, e o problema principal, o silenciamento. Aqui existia, Sérgio, uma estrutura que foi financiada, que durou no mínimo, início de novembro até início de janeiro de 2022 a janeiro de 23, com ônibus, refeições em âmbito industrial, uma estrutura, transporte, alimentação, fornecimento logístico de condições para que isso acontecesse. Para isso, é necessário financiamento e planejamento. E é fundamental compreender quem financiou e quem planejou. Porque só assim nós conseguimos depurar a nossa democracia e ver onde estão esses pontos fracos. Isso é um grande desafio para todas as instituições. E o futuro vai nos dizer se nós vamos ficar apenas, como diz aqui o professor Vitor, na punição dos perpetradores diretos, ou se conseguiremos transpor essa barreira, que é uma barreira muito forte na história brasileira. Professor Victor Minevino, e essa questão que estamos aqui falando sobre os mentores, o financiamento, como a justiça trata disso? Porque até a manchete do Globo hoje fala, né? Um ano após o ataque, STF pune executores, mas tem o desafio de enquadrar mentores. Sim. O Código Penal, a jurisprudência, ela pune mentores intelectuais de crimes? Pune. O grande desafio é construir provas, né, demonstrar suficientemente, melhor dizendo, que essas pessoas de fato atuaram como mentores intelectuais. Esse é o grande desafio, porque é um tipo de criminalidade em que justamente os mentores intelectuais, eles, né, dentro do que conseguem, tentam encobrir rastros, tentam encobrir liames mínimos que liguem essas pessoas ao 8 de janeiro ou a outra conduta criminosa. Então, o desafio probatório ele é maior por parte não só do Supremo Tribunal Federal, como por parte dos tribunais diariamente quando lidam com situações dessa tipo. Há uma série de situações complexas e complicadas ao mesmo tempo. Você tem, de um lado, executores que, na maioria das vezes, não colaboram, no sentido de falar quem, né, seria o líder ali da organização ou da empreitada criminosa, porque sofrem, né, com represálias, ameaças, etc. Fora essa questão de prova. Então, há um obstáculo naturalmente difícil e, neste caso, especificamente do 8 de janeiro, há barreiras históricas, há barreiras culturais, né, que dificultam ainda mais esse trabalho. Mas eu confio que tudo será apurado, as pessoas serão não só encontradas, sua responsabilização será aferida e poderão ser devidamente punidas. Nem um dia mais, nem um dia menos, mas devidamente punidas. Infelizmente o nosso tempo está acabando. Parto para as considerações finais, agradecendo a secretária de Altos Estudos e Gestão da Informação do STF à época dos fatos. Ela também é procuradora federal da AGU, doutora em Direito, professora voluntária da UNB, doutora Manuelita Hermes. Obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. E qual a sua mensagem final? Muitíssimo obrigada. Neste 8 de janeiro, um ano após o Dia da Infâmia, a minha mensagem é que não deixemos de rememorar sempre. Às vezes eu sinto que nosso país tem memória curta ou memória seletiva, mas essa memória não pode ficar para trás, precisamos lembrar para não repetir. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado mais uma vez. Professor Cristiano Paixão, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Obrigado por estar conosco, professor. E qual é o seu recado final? O meu recado é de que nós temos uma Constituição democrática. Não são todos os países que passaram por ditaduras que conseguiram fazer esse salto que o Brasil fez na segunda metade da década de 80. Veja o caso do Chile, que não consegue se livrar da Constituição outorgada por Pinochet em plena ditadura militar.
O Brasil é um exemplo positivo na América do Sul nesse sentido, de se reconstitucionalizar enquanto se redemocratiza. Essa Constituição é uma Constituição plena de futuro. Mas para ela se realizar, para ela que ela possa ser realizada, cumprida, ela precisa de um aparato institucional. E esse aparato precisa funcionar. Então, a minha mensagem é que nós possamos seguir na luta por mais Constituição e mais democracia, que no caso brasileiro são duas lutas que correm juntas. E precisamos ficar mais atentos e preventivos contra qualquer possibilidade que possa resultar num novo ato antidemocrático. Mas sempre o perigo continua existindo. Analistas da ciência política, da história, mostram que essas comunidades que mobilizaram não se desarmaram, não se desmobilizaram. Não só no Brasil, como no mundo inteiro, essas tentações autoritárias estão sempre presentes. É necessário mais Constituição e mais democracia para, no plano institucional, político e discursivo, percebermos que isso significa o atraso, o autoritarismo e a volta de práticas políticas que nós não queremos mais no século XXI. Obrigado, professor. Também Dr. Victor Minenviro Quintieri, advogado criminalista, doutor em Direito, autor de livros na área jurídica, professor universitário de pós-graduação. Obrigado por estar conosco. As suas considerações finais. Bom, cumprimentando a você, Sérgio, a equipe, aos professores, Manuelita e Cristiano. Desejo a todos e à nação diálogo e que através desse diálogo que divergências sejam solucionadas dentro do campo das ideias, jamais pela violência, jamais pelas vias de fato, e que a gente possa fazer com que a Constituição seja não só defendida, mantida, mas que possamos como sociedade evoluir a partir dela e a partir de ideais democráticos. Um abraço, até a próxima. E uma última pergunta rapidamente. O direito penal precisa ser aperfeiçoado com esses episódios ou não? Olha, eu não digo dogmaticamente, mas a aplicação do direito penal, ela não só por conta desse episódio, mas é algo contínuo, é algo que deve acompanhar a nossa sociedade. Sim. Muito obrigado, professor. E o Revista Justiça de hoje, 8 de janeiro de 2024, vai ficando por aqui. O programa teve a apresentação e edição minha, Sérgio Duarte. A produção foi de Leandro Bezerra, os trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Agradeço a você que nos acompanhou também pelo YouTube e lembrando que você que está no rádio, você pode nos acompanhar e rever esta entrevista no YouTube da Rádio e TV Justiça. Entre lá, futuramente você vai poder também rever este bate-papo, esse debate tão importante. Estou ficando por aqui porque está chegando aí Ariana Fonseca com Pauta Musical. Um excelente dia para todos e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.